presidente Jair Bolsonaro diminuiu o problema que a Câmara e o Senado criaram. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. O presidente Jair Bolsonaro, usando aí, o seu poder de veto como presidente da República, resolveu em parte, um problema criado pelos nossos digníssimos parlamentares, pelo menos pela maioria deles, que acham que podem legislar e regular a vida de qualquer cidadão e acabam tratando o contribuinte não como um cidadão de fato, e sim como um súdito, um vassalo, um súdito de uma monarquia absolutista, que não pode questionar em nenhum momento o seu poder legislativo, que acaba tendo um poder soberano, E eu estou falando aí das máscaras durante o estado de emergência na saúde aqui no Brasil. Antes, vou lembrar para vocês, o curso do Instituto Borborema de Formação Básica online de Literatura, Linguagem e Imaginário, que está com a promoção de 30% de desconto só até o dia 18 desse mês. Depois do dia 18, o curso vai para o seu valor normal. Então, se você quer fazer a adesão, você pode parcelar em até 12 vezes aí no seu cartão de crédito. O link está fixado aqui embaixo no primeiro comentário, e também a livraria do canal Vista Pátria, que entra em promoção aí, com livros com até 70% de desconto, também fixado aí no seu primeiro comentário aqui embaixo. Então vamos lá, pessoal. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, em meio àquele problema todo do ministro da Educação, que em parte já foi resolvido, O Feder aí não vai, inclusive falei isso no meu vídeo de ontem à noite aí, com o deputado estadual Márcio Galberto. Se você não assistiu ainda, assista. O YouTube está tirando inscritos aqui do canal, então verifique aí também a sua inscrição. Mas aproveitar e falar aqui nesse vídeo, o Feder, o candidato aí ao Ministério da Educação, que eu já falei tudo que tinha que falar sobre ele na sexta-feira, está fora do páreo. Então vamos ver o que vai acontecer aí agora na indicação para o Ministério da Educação. Mas em meio àquele problema todo do Ministério da Educação, também teve o veto da lei das máscaras, E aí a gente acabou falando um pouco nisso diante da gravidade que foi a indicação do Feder. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele amenizou um problema criado aí pelo Congresso, O Congresso que quer legislar a vida de todo mundo. Vale lembrar aqui, por exemplo, esse uso de máscaras que é usado aqui, que é falado aqui no Brasil como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse a ciência, ele é completamente ignorado em países como, por exemplo, o Reino Unido. No Reino Unido, ninguém é obrigado a usar máscara, exceto no transporte público. Exceto no transporte público, é o único lugar que o uso de máscara, um pano no rosto, é obrigatório no Reino Unido. Por que será? Qual é a diferença dessa ciência inglesa para a ciência britânica para a ciência brasileira? É porque aqui tem um bando de deputado que realmente tem o cérebro do tamanho de uma noz. E isso é muito fácil de ver quando a gente fala, por exemplo, em legislação de armas de fogo. Você vê o tipo de argumento que é usado. Então, esse tipo de gente quer legislar sobre a tua vida. Então, o presidente acaba tendo que entrar em cena e resolver aí o problema que esses caras criaram. E aí ele vetou aqui vários pontos, inclusive hoje teve novos vetos, hoje nessa segunda-feira, dia 6/7, que foi apenas uma complementação. Ele vetou o uso de máscaras em presídio, Eu não sei nem o que dizer disso. O parlamentar, ele acha mesmo que o preso que chega a usar até celular na cadeia, coisa que ele não deveria ter acesso de jeito nenhum, ele acha que esse cara vai usar máscara dentro de uma cela. É só piada, No Brasil é só brincadeira mesmo. Então o presidente complementou e tirou essa obrigatoriedade absurda, que ia acabar jogando aí o problema na mão dos agentes penitenciários para poder controlar isso e acabar sofrendo multa, seja lá o que for, e o que poderia ser essas penalidades. Inclusive, as penalidades, Bolsonaro vetou também as multas, porque não diz aqui, o presidente, ele alegou que ele estaria, no caso o Poder Executivo, alegou que ele estaria ultrapassando o poder, o Pacto Federativo, os entes federados aí, os estados e municípios, Não é assim, então, que o Supremo Tribunal Federal entende. Então, o governo federal, a União, no caso,
não poderia impor multas. Cada um que faça isso no seu âmbito municipal e estadual, e aí você cobra o seu prefeito e governador. Então, as penalidades também foram vetadas, assim como foi vetado nos presídios, que foi uma complementação, também foi vetado aí, né, o uso em escolas, em igrejas, né, e estabelecimentos comerciais. Eles queriam obrigar em todo o território nacional, através dessa legislação, o uso de máscaras dentro desses ambientes. Nas escolas, por exemplo, escolas, universidades, cursos, imagine, você ficar 4 horas ali de aula com uma máscara na cara. É uma coisa completamente desagradável, né? Sendo que tem alguns que dizem que a máscara não serve para nada, outros dizem que a máscara tem que ser trocada a cada 2 horas, né? Agora já tem aí a reabertura dos restaurantes. O pessoal dizendo que você tem que sair de casa com 2 máscaras, uma antes de comer, outra depois de comer. Enfim, é uma série de regrinhas, né, que querem impor na tua vida, que realmente mostra como nós temos legislações absurdas. Então teve esse veto também dos estabelecimentos, ele vetou também a obrigatoriedade, né, de disponibilizar, que os estabelecimentos tenham que disponibilizar álcool em gel em elevadores, escadas rolantes, né, isso aí é outra imposição. Você vai criando um monte de regrinha absurda, a gente está falando aqui de nível federal, né? Ele também vetou, né, a obrigatoriedade dos estabelecimentos fornecerem essas máscaras, né, para funcionários. Isso porque a União alega, né, o Poder Executivo alega, que já existem normas de trabalho para cada setor, né, aí no âmbito municipal e estadual, então não seria o governo federal, né, como um grande ditador. Na verdade, quem gosta de ser ditador, a gente sabe muito bem quem é, né? Prefeitos e governadores aí deram prova disso. Então não seria a União de cima para baixo que determinaria isso. Então, muito bom aí, pontos de veto, né, do presidente aí, Bolsonaro, que diminuem, né, o tamanho desse problema aí. Porque só de você ter uma legislação nesse nível, no âmbito federal, depois da decisão do STF, né, para esvaziar o presidente na questão das quarentenas, realmente é uma bobagem. Né? Porque se eu não posso legislar onde pode ter quarentena ou não pode, por que diabos eu vou legislar se o cara tem que usar máscara ou não? Né? Então, são coisas que não tem lógica, só acontecem aqui no Brasil. Então, o Bolsonaro, muito acertadamente, usou aí o próprio entendimento do STF para dizer não, a gente não pode legislar sobre isso. Então, fica aí obrigatório ainda, né, que o presidente sancionou a utilização em transportes públicos, voos, né, aviões, e qualquer transporte aí que tenha, né, mais de uma pessoa, né, no caso Uber, por exemplo, enfim. É lamentável, tá? Eu acho que essa obrigatoriedade da máscara, por si só, né, ela é uma aberração, né? A máscara ela é um simbolismo ali da histeria que foi essa pandemia, tá? E eu não estou falando, eu não estou minimizando, né, o número de mortes, as pessoas que morreram por consequência da doença ou por já terem alguma comorbidade, né, e foi afetado pela doença, né? A gente tem muitos mortos aí por várias doenças respiratórias no histórico brasileiro, né? E o vírus chinês ele acabou somando isso aí. Não estou minimizando isso, mas a prova, né, de que tudo isso foi uma grande histeria é a própria reabertura agora. Quais são os argumentos que estão sendo utilizados, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que são os 2 maiores estados aí com o número de mortes, para reabrirem, mesmo com o número de mortes, mesmo tendo um elevado número de mortes, segundo essa contabilidade que é apresentada, né? Eu não vou nem entrar no mérito da questão se esses números são verdadeiros ou não. Estou levando em conta que os números são verdadeiros, tá? Vamos partir dessa premissa. Se os números continuam altos, por que reabrir? É ciência ou não é ciência? É política ou não é? Né? Nós flagraram o secretário de saúde do Paraná, né, com a máscara arregaçada aqui no queixo dele. Né? A máscara você tem que usar ela, né, do nariz para baixo. A lei, inclusive, enfatiza isso. Tem que tampar o nariz e a boca. Ué, o cara que assinou o decreto, que é o secretário de saúde do estado do Paraná, foi flagrado no mercado, no supermercado, com a máscara no queixo. E aí? É política ou não é? Né? É saúde? É pela tua saúde? É uma pinóia, né? Então, essa discrepância, né? Você vê, por exemplo, um país... Os Estados Unidos, por exemplo, também não é obrigatório usar máscara. Né? E os caras querem impor isso goela abaixo das pessoas e os nossos
digníssimos legisladores de Brasília, né, acham que podem impor uma máscara na tua vida. Uma coisa, meu amigo, é você, né, ter uma imposição vinda de cima para baixo de Brasília. Outra coisa é o teu vereador não fazer nada, né, quando o teu prefeito impõe esse uso de máscara aí, né, esse tipo de multa, esse tipo de cerceamento. É muito mais fácil você ir na tua Câmara de Vereadores cobrar o teu vereador do que você ir lá em Brasília. Então, decisão acertadíssima do presidente da República, né, em colocar essa bomba aí nas mãos dos governadores e dos prefeitos. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro e vamos continuar aqui no canal Faixa Preta trazendo atualizações aí sobre a política nacional e internacional também. Quero dar mais uma atenção aí para a política internacional em breve aqui no canal. Não deixe de se inscrever no canal, como eu falei, verifique sua inscrição, tá acontecendo aí umas coisinhas esquisitas. Volta e meia acontece, é sazonal, né, essas coisas aqui no YouTube. Uma hora vai bem, outra hora, bum, de repente eles vão lá e somem com a alegação de serem robôs, enfim. Então verifique sua inscrição, se gostou do vídeo, deixa o gostei, não deixe de compartilhar. E a famosa entrevista do Rei Bianchi, que está fazendo sucesso danado no programa Pátria em Foco aí de domingo. Se você não viu ainda, não assistiu, vá lá, vou deixar o link aqui na descrição também, assista as declarações muito bem humoradas e bombásticas aí do humorista Rei Bianchi, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.